Vamos falar sobre a perícia de BPC para crianças autistas lá no INSS? Eu sei que muitas mamães estão em busca ou estão aí em busca do diagnóstico para conseguir um benefício de BPC. Eu sei que esse benefício é importantíssimo para vocês, que geralmente deixam de ter uma renda por conta da dedicação integral com o filho e, ao mesmo tempo, aumenta as despesas com medicações, terapias, idas ao médico, transporte, e isso gera um desconforto na família. E esse benefício é um direito de vocês realmente têm que buscar. E por isso eu trouxe aqui para vocês algumas informações importantíssimas em relação à perícia do BPC. Porque não adianta você chegar só com um laudo e tentar passar na perícia, porque as negativas estão cada vez mais recorrentes. E se você entender um pouquinho como que funciona, você vai chegar mais preparada e as suas chances de conseguir esse benefício vão aumentar e muito, tá bom? Então deixa eu me apresentar só um minutinho. Meu nome é Kelly Silva, sou advogada há mais de 10 anos, atuo nessa área de benefícios por incapacidade, BPC. Sou apaixonada pelo autismo, inclusive a minha filha tem um diagnóstico de autismo nível 1 de suporte e eu gosto muito dessa área e me identifico muito com você, mamãe, que está em busca desse benefício, tá? Já curte, deixa seu like e segue a gente, coloca lá a notificação, sabe para quê? Para você receber os próximos vídeos que a gente sempre vai falar aqui sobre perícias, novidades do INSS, para você se manter sempre atenta, tá? Então vamos lá falar sobre os maiores erros primeiro, né? Qual é o maior erro da pessoa que está buscando um benefício? Às vezes, ela acreditar que só a CID e só um laudo médico é suficiente para garantir o benefício. Então, muitas pessoas chegam, mas o meu filho tem um diagnóstico de autismo, então ele tem direito, né? Calma, não é bem assim. Não é a deficiência que vai gerar o direito, mas as limitações, o impacto do autismo na vida daquela família e daquela criança. Então, nós temos que demonstrar na perícia não só o diagnóstico, mas como ele impacta no dia a dia. Esse é o principal erro das pessoas acharem que o autismo é deficiência por lei, então o benefício é um direito meu. Não. O autismo, sim, ele é reconhecido como deficiência, tem vários direitos, mas o benefício BPC não tem só isso como requisito. O requisito dele não é o diagnóstico, são as limitações e os impedimentos de longo prazo. O que é isso? A gente tem que comprovar que essa deficiência vai gerar limitações para essa criança pelos próximos 2 anos ou mais. E se essa criança não tiver uma intervenção agora, ela não vai conseguir um desenvolvimento. E o segundo requisito é a renda familiar, tá? Aqui nós vamos falar sobre perícia, em outro vídeo nós vamos falar sobre os requisitos, renda, o que abate, tá bom? Mas vamos se atentar aqui para a perícia. Então, o primeiro erro e mais comum é as pessoas acreditarem que só o laudo basta, mas não. Vamos lá. Segundo erro é não conseguir demonstrar, passar por meio da comunicação ali na hora da entrevista com o perito, não conseguir demonstrar as limitações que o filho tem. Por quê? Muitas vezes a mamãe de criança autista, ela lida com as dificuldades do filho sozinha, desde o nascimento ou desde quando ela percebe ali aquelas limitações. E ela se acostuma muitas vezes com aquilo. E ela muitas vezes também está em estado de negação. Então ela não consegue identificar várias das limitações daquela criança. E aí não consegue passar para o perito que aquela limitação gera um prejuízo muito grande no desenvolvimento do filho. Então, a segunda e maior questão de erro na perícia é não saber explicar para o perito as limitações, tá bom? Terceiro, que também é uma questão que as pessoas não buscam muito, são os médicos multidisciplinares em medicação. Geralmente, crianças com deficiência, com autismo, precisa de acompanhamento de outros médicos, fono, psicólogo, TO. Então, mesmo que a pessoa não esteja fazendo, tem que comprovar para o perito que há a necessidade. Então, muitas mães falam: mas eu não estou fazendo. Então, não tem como eu levar uma comprovação. Sim, se no laudo médico fala que precisa de fono, de terapia, isso é uma necessidade que o perito precisa saber, tá bom? Então, como que você vai demonstrar essas três coisas? Então, vamos falar primeiro do laudo, tá? O laudo ideal é aquele que descreve, além da CID e dos formatos ali formais, né, CRM, data, nome completo, além disso,
O laudo deve comprovar as limitações dessa criança. Criança com dificuldade na fala, seletividade alimentar, dificuldade de interação. Então, todas as limitações que essa criança tem, o ideal é que o médico descreva, tá? Além disso, o tratamento proposto precisa de 2 horas de fisioterapia por semana, terapeuta ocupacional, musicoterapia, qual seja, no laudo deve estar escrito essa necessidade. Porque se o médico entendeu que essa criança tem dificuldade, é porque ela tem prejuízo nessa questão. Se indica fono, é porque tem prejuízo na fala, ou no entendimento, ou na comunicação. Se o médico entendeu que precisa de um psicólogo, provavelmente essa criança tem dificuldade de interação social, dificuldade de cognição, rigidez cognitiva. Se precisa de um TO, provavelmente essa criança tem dificuldade de coordenação motora fina. Então, essas indicações de médicos quer dizer que essa criança tem prejuízo, tá bom? E também a prescrição médica no laudo deve conter se precisa de medicação. Porque se a criança precisa de medicação, é porque também ela tem um prejuízo, tá bom? Ou prejuízo como agitação, crises, dificuldade de dormir. Então, esse laudo completinho já é meio caminho andado, tá bom? Se você, além do laudo, a segunda questão que é explicar para o perito as limitações. Então, você vai fazer um caderninho de crises, você vai pegar um caderninho e anotar todas as limitações do seu filho. Hoje, ele empreendeu em fuga, não tem noção de risco, tá? Empreendeu em fuga, hoje deu crise, hoje fez xixi na roupinha, mesmo estando em fase de desfraude, já desfraudou. Então, essas são as limitações. Ah, eu vou entregar isso para o perito? Não necessariamente, mas se você tiver escrito, você consegue lembrar dessas limitações lá na hora da perícia. Então, é uma indicação que eu faço para que as pessoas anotem, porque lá na hora da perícia é meio assustador, ansiedade e tudo, e você esquece de falar. Então, se tiver anotadinho, um dia antes da perícia, você pode lembrar. Você pode relembrar dos 5 maiores eventos aqui que aconteceu para você contar para o perito, tá? E terceiro, que não é também uma coisa que você pode desprezar, são os laudos ou relatórios dos médicos que acompanham. Fono, fisioterapeuta, psicólogo, qualquer profissional que acompanhe essa criança pode te emitir um relatório. Se essa criança tem dificuldade cognitiva, dificuldade de aprendizagem, peça um relatório na escola, tá? Mas esse relatório tem que refletir a realidade. Se for um relatório falando bem do filho, não leve. Isso vai prejudicar, isso vai ser contraditório, tá? A fono. Ah, mas eu não consegui fazer fono ainda. Pega um documento de que você está na fila de espera do SUS. Isso vai mostrar para o perito que vai demorar o tratamento porque você não conseguiu iniciar ainda. E lembra que eu falei para vocês que a gente tem que comprovar que esse impedimento ele é de longo prazo? Ou seja, doutor, meu filho tem uma limitação na fala e nos próximos 2 anos eu não vou conseguir resolver isso porque nem fono ele começou ainda porque ele está na fila do SUS. Então, isso é uma comprovação de que essa limitação é de longo prazo. Então, esses relatórios complementares fazem toda a diferença. Ah, mas eu não consegui um relatório e nem consegui um comprovante de que eu estou na fila do SUS. Se você tiver condições, passe por um profissional, ou psicólogo, ou fono, o profissional que o médico te indicou, e peça para ele fazer uma análise do seu filho, das limitações. Eu, por exemplo, já pedi para uma cliente, ela pagou, se não me engano, 2 ou 3 sessões com a psicóloga, fez um pacote lá de um mês só para ela emitir um relatório das limitações dessa criança. Isso é fantástico. Isso mostra mais um médico atestando que essa criança tem limitações. Mais um médico não, né? Mais um especialista. Ok, meu filho tem crises, como que eu vou falar sobre isso? Você pode falar sobre a intensidade e a frequência dessas crises. Filma alguma crise. Relate, anota no seu caderninho de crise algum momento que, assim, foi muito importante e que você precisa comprovar isso. Por exemplo, eu tenho uma cliente que a criança quase pôs fogo na casa. Outra que colocou uma corda no pescoço e pulou porque ela viu isso num filme. Outra que pulou de um cavalo andando porque ele achou legal. Isso são
coisas importantíssimas que quando você fala isso para o médico já consegue perceber que aquilo ali é uma disfunção. Essa criança não tem noção de risco. Seletividade alimentar, ele não come. Então, tudo isso, se você tiver anotadinho, vai ficar mais fácil de você lembrar e contar para o perito, tá bom? Então, todas essas coisas são importantes. Não confie somente no diagnóstico. Prepare essa documentação antes de ir. Por exemplo, tem escolas que não dão relatório. O que que eu faço? Eu peço à mamãe para falar, ó, então faz o seguinte, pega a agendinha que mostra que você é chamada toda semana na escola por conta das crises do seu filho. Isso é uma forma de mostrar quantas intervenções foram necessárias. Atividade da escola, nota de boletim, isso também é importante, tá bom? Então, se você reunir toda essa documentação e conseguir demonstrar na perícia as limitações do seu filho, as suas chances aumentam e muito, tá bom? Gostaram do conteúdo? Então, curte aqui, comenta e siga, assina lá o sininho lá das notificações para que você receba mais vídeos como esse e fala para mim o que que você quer ver aqui no nosso canal que eu vou atender os pedidos de vocês.